Parte 1. As leis de Newton. O movimento pode ser excitante e belo. Estes veleiros atravessando a baía são capazes de responder à força do vento, da água e ao peso da tripulação equilibrada precariamente nas bordas. Panorama. Por que as coisas mudam? Cada uma das 7 partes deste livro começa com um resumo para lhe dar uma visão panorâmica, uma indicação de para onde sua jornada o levará nos próximos capítulos. É fácil perder de vista a visão geral enquanto você está ocupado lidando com a matéria de cada capítulo. Na parte 1, a visão geral, em uma palavra, é mudança. Observações simples do que nos rodeia mostram que a maioria das coisas sofre mudanças, somente algumas ficam inalteradas. Certas mudanças, como o envelhecimento, são biológicas, outras, como o açúcar que se dissolve em seu café, são químicas. Nós iremos estudar aqui as mudanças que envolvem o movimento de algumas formas, o movimento de bolas, de carros e de foguetes. Existem 2 grandes questões a que devemos responder. Como podemos descrever o movimento? É fácil dizer que um objeto se move, porém não é óbvio como deveremos medir ou caracterizar o movimento se desejamos analisá-lo matematicamente. A descrição matemática do movimento é chamada de cinemática e constitui o conteúdo dos 4 primeiros capítulos. Como podemos explicar o movimento? Por que um objeto descreve um determinado movimento e não outro? Quando você arremessa uma bola para cima, por que ela sobe e depois desce em vez de continuar subindo? Existem leis da natureza que nos permitem prever o movimento de um objeto? A explicação dos movimentos em termos de suas causas é chamada de dinâmica e constitui o conteúdo dos capítulos de 5 a 8. As 2 ideias-chave para responder a estas questões são força, a causa, e a aceleração, o efeito. Nos capítulos de 1 a 5 será apresentada uma variedade de ferramentas visuais e gráficas para ajudá-lo a desenvolver uma intuição da conexão existente entre força e aceleração. Depois, você usará este conhecimento nos capítulos de 5 a 8, quando analisar movimentos cada vez mais complexos. Outra ferramenta importante será o uso de modelos. A realidade é extremamente complicada. Jamais seríamos capazes de desenvolver uma ciência se tivéssemos que nos preocupar com cada detalhe em cada situação. Um modelo é uma descrição simplificada da realidade. Da mesma forma como um modelo de aeroplano é uma versão simplificada de um aeroplano real, usada para reduzir a complexidade de um problema ao ponto em que ela pode ser analisada e compreendida. Nós abordaremos vários modelos importantes de movimento, dando atenção às hipóteses simplificadoras que estão sendo formuladas e a razão para isso, especialmente nestes primeiros capítulos. As leis do movimento foram descobertas por Isaac Newton aproximadamente 350 anos atrás, de maneira que o estudo do movimento dificilmente constitui a vanguarda da ciência. Apesar disso, ela é ainda extremamente importante. A mecânica, a ciência do movimento, é a base para grande parte das engenharias e da ciência aplicada, e muitas ideias introduzidas aqui serão necessárias mais tarde para compreender, por exemplo, o movimento de ondas e o movimento de elétrons em circuitos. A mecânica de Newton é o alicerce de boa parte da ciência contemporânea e, assim, começaremos pelo início. Conceitos de movimento. O movimento tem muitas formas, algumas são simples, outras, como esta, são complexas. O universo em que vivemos é de mudança e de movimento. Este motociclista claramente estava em movimento quando a foto foi tirada, no decorrer de um dia. Provavelmente você terá caminhado, corrido, pedalado ou dirigido seu carro, o que são formas de movimento. Enquanto você lê este texto, os ponteiros dos relógios estão se movendo para frente de forma inexorável. As páginas desse livro podem parecer completamente imóveis, mas uma vista microscópica revelaria átomos em agitação e elétrons circulando. As estrelas parecem tão permanentes como tudo mais, embora o telescópio do astrônomo revele que elas se movem sem cessar dentro de galáxias.
que por sua vez giram e orbitam em torno de outras galáxias. O movimento é um tema que aparecerá de uma forma ou de outra ao longo de todo este livro. Embora todos tenhamos intuições sobre o movimento baseadas em nossas experiências, alguns dos aspectos importantes do movimento são muito sutis. Logo, em vez de passar imediatamente para um monte de matemática e cálculos, este primeiro capítulo concentra-se na visualização dos movimentos e em tornar você familiar aos conceitos necessários para descrever o movimento de um objeto. Usaremos ideias matemáticas quando for preciso, pois elas aumentam a precisão do nosso pensamento. Mas adiaremos cálculos reais para o capítulo 2. Nosso objetivo agora é estabelecer os alicerces para a compreensão do movimento. Diagramas de movimento. A busca pela compreensão do movimento remonta à antiguidade. Os antigos babilônios, chineses e gregos eram especialmente interessados pelos movimentos celestes no céu noturno. O filósofo e cientista grego Aristóteles escreveu sistematicamente acerca da natureza dos objetos em movimento. Todavia, nossa compreensão moderna do movimento não começou de fato até que Galileu, 1564-1642, primeiro formulasse os conceitos do movimento em termos matemáticos. E foi preciso Newton, 1642-1727, e a invenção do cálculo para pôr os conceitos do movimento sobre uma base firme e rigorosa. Como ponto de partida, vamos definir movimento como a variação da posição de um objeto no transcorrer do tempo. É fácil listar exemplos de movimento: bicicletas, bolas de beisebol, carros, aeroplanos e foguetes são todos objetos capazes de se mover. O caminho ao longo do qual se move o objeto, que pode ser uma linha reta ou curva, é chamado de trajetória do objeto. A figura 1.1 mostra 4 tipos básicos de movimento, que estudaremos neste livro. O movimento rotacional é um pouco diferente dos outros 3 no sentido de que rotação é uma variação da posição angular do objeto. Deixaremos o movimento de rotação para mais tarde e, por ora, concentraremos nossa atenção no movimento em uma reta, no movimento circular e no movimento de um projétil. Traçando um diagrama de movimento. Uma maneira fácil de estudar o movimento consiste em filmar o objeto em movimento. Uma câmera de filmagem, como você provavelmente sabe, tira fotografias a uma taxa fixa de 30 fotografias por segundo. Normalmente, cada foto separada é chamada de quadro, e os quadros são todos alinhados, um após o outro, para formar uma tira de filme. Como exemplo, a figura 1.2 mostra 4 quadros do filme de um carro que passa. Como é de se esperar, o carro encontra-se em posições diferentes em cada quadro. Suponha que você corte o filme e separe os quadros de forma, empilhe-os uns sobre os outros e projete a pilha inteira sobre uma tela a fim de vê-los. O resultado está mostrado na figura 1.3. Esta foto composta mostrando as posições do objeto em vários instantes de tempo igualmente espaçados é chamada de diagrama de movimento. Embora tão simples assim, eles constituirão uma ferramenta poderosa para analisar movimentos. Nota: é importante manter a câmera em uma posição fixa enquanto o objeto passa por ela. Não a coloque no caminho do objeto. Agora vamos levar nossa câmera para a rua e traçar alguns diagramas de movimento. A tabela seguinte mostra como podemos ver aspectos importantes do movimento em um diagrama de movimento. Exemplos de diagrama de movimento. Uma bola estacionária no solo. Um objeto que ocupa somente uma única posição em um diagrama de movimento encontra-se em repouso. Um skatista rolando com seu skate sobre uma calçada. Imagens que estão igualmente espaçadas indicam um objeto que se move com rapidez constante. Um velocista iniciando uma corrida de 100 metros. Distâncias crescentes entre as imagens indicam que o objeto está aumentando a rapidez. Um carro parando no semáforo vermelho.
Distâncias decrescentes entre as imagens indicam que o objeto está diminuindo a rapidez. Um arremesso a partir do centro da quadra. Um movimento mais complexo revela aspectos tanto de desaceleração, enquanto a bola sobe, quanto de aceleração, enquanto a bola cai. Definimos vários conceitos: repouso, rapidez constante, aceleração e desaceleração, em termos de como o objeto em movimento aparece em um diagrama de movimento. Estas são chamadas de definições operacionais, o que significa que os conceitos são definidos em termos de um procedimento ou de uma operação particular realizado pelo pesquisador. Por exemplo, poderíamos responder à questão: o aeroplano está acelerando? Verificando se as imagens do movimento do avião estão cada vez mais afastadas umas das outras. Muitos outros conceitos da física serão introduzidos por definições operacionais. Isso nos lembra de que a física é uma ciência experimental.